Amados, hoje eu quero aqui falar para você uma palavra que eu tenho certeza que vai te ajudar muito a ganhar alma para o reino de Deus. Amém? Essa palavra sim, ela vem a cada dia se aperfeiçoando na minha vida. Eu gosto demais desse tema, dessa palavra. E eu quero que você repita assim comigo. Diga assim comigo, olha, uma liderança apaixonada por vidas. Não poupa esforços para salvar almas. Amém, querido? É isso que Deus quer fazer com você nessa noite. Deus, Ele tem uma grande obra na sua vida e vai te chamar, vai despertar, vai acender uma chama dentro de você, vai curar todos os traumas e eu tenho certeza que o nome do Senhor Jesus vai ser glorificado e nós vamos poder juntos aí fazer a obra do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém? Eu quero ler com você Evangelho de Marcos, capítulo 2, do versículo 1 ao versículo de número 12. Diz assim a palavra: poucos dias depois, tendo Jesus entrado novamente em Cafarnaum, o povo ouviu falar que ele estava em casa. Então, muita gente se reuniu ali, de forma que não havia lugar junto à porta. E ele lhes pregava a palavra. Vieram alguns homens, trazendo um paralítico carregado por 4 deles. Não podendo levá-lo até Jesus por causa da multidão, removeram a parte da cobertura do lugar onde Jesus estava e pela abertura do teto baixaram a maca em que estava deitado o paralítico. Vendo a fé que eles tinham, Jesus disse ao paralítico: filho, os teus pecados estão perdoados. Estavam ali alguns mestres da lei raciocinando em seu íntimo: por que esse homem fala assim? Está blasfemando. Quem pode perdoar pecados a não ser somente Deus? Jesus percebeu logo em seu espírito que era isso que eles estavam pensando e lhes disse: por que vocês estão remoendo estas coisas em seu coração? Quem é mais fácil, dizer ao paralítico: os seus pecados estão perdoados, ou levanta-te, pega a sua maca e ande? Mas para que vocês saibam que o Filho do Homem tem na terra autoridade para perdoar pecados, disse ao paralítico: eu lhe digo, levanta-te, pegue a sua maca e vá para casa. E ele se levantou e pegou a maca e saiu à vista de todos, que atônitos glorificaram, dizendo: nunca vimos nada igual. O tema dessa palavra aqui é carregadores de maca. Só que hoje nós não vamos falar só dos carregadores de maca, porque você vai ver aí no texto que os carregadores de maca foram 4. Mas havia com eles um grupo de homens, viam com aquelas pessoas. Como disse o texto, havia-se ali um grande movimento. A notícia chegou que Jesus estava em sua casa, que Jesus estava ali pregando a palavra do Senhor, dando ensinamento da palavra. Queridos, a virtude de Jesus era algo muito grande, amado, e ainda é até hoje sobre as nossas vidas. Mas a virtude de Jesus era muito poderosa, é que muitas vezes nós não nos aprofundamos nas ações de Jesus e não vamos à sua época. Ouvimos a palavra e talvez o que falta a nós é
fazer uma viagem ao passado e tentar viver ali com Jesus. E Jesus pregando a palavra, Jesus anunciando a palavra, a virtude ela se espalhava pelo bairro, se espalhava pela cidade. A virtude de Jesus era muito forte. Então agora chega a notícia a esses homens, Jesus estava na sua casa ministrando a palavra. E então esse grupo de homens, diga assim comigo, uma célula. Então agora esse grupo de homens, essa célula, ela não se conforma com a situação daquele membro da sua célula. Toda a célula tem que carregar ele é um paralítico, então dá um trabalho, tem muita escadaria, e toda quarta-feira sobe, tem que andar toda aquela rua lá, passar, e vai pedindo licença, e não passa carro, porque no dia da célula ali, as ruas estão fechadas, então é aquele sacrifício, e chega uma hora que você cansa. Chega uma hora que você começa a olhar e entender que sobre você tem algo maior. E quando você encontra esse algo maior, você entende que é a fé que está dentro do teu coração. Muitas vezes a igreja, amado, para colocar para fora a fé, ela precisa sofrer, ela precisa passar por algumas coisas, ela precisa cansar, e aí ela começa a entender e encontrar dentro dela que tem algo muito grande. Esses homens, eles estavam cansados de ver a situação daquele paralítico. Semelhante, eu creio, nós podemos abrir um aspas na mensagem e falar aqui, semelhante quando nós começamos aquele trabalho de visita lá na célula da Domingas, né? Que hoje é uma célula para a glória do nome do Senhor Jesus. E chega uma hora que você olha, você fala, poxa vida, até quando eu vou ficar assistindo essa cena? Até quando eu vou ficar assistindo essa situação de ver o estado e saber que dentro de mim tem algo em potencial, tem algo muito grande dentro de mim. Senhor, eu já vi o Senhor fazer tantas coisas, e se eu usar essa ferramenta aqui, o Senhor pode fazer algo maior do que eu imagino, porque a tua palavra diz lá em Efésios que o Senhor faz além do que penso, do que peço e do que eu imagino. Igreja, olha, esse é o Deus que está nesse Tadel nessa noite. Ele faz além do que você está pensando, imaginando, e na hora que você pedir algo, Ele vem te surpreender com coisas maiores. Amado, eles estavam cansados e começaram a colocar a sua fé em ação. E então eles se mobilizaram, diga assim comigo, a célula se mobilizou. O povo se reuniu. Amém, querido? Agora diga bem alto assim comigo, tomar uma decisão. Amém? Amados, a célula precisa tomar decisão. Começando pelo líder da célula, até o membro que está há pouco tempo dentro daquela célula. Ele precisa ser influenciado pela tua fé. Queridos, eles se reuniram. E então diz lá no versos de número 3... que alguns homens, presta bem atenção, alguns homens se reuniram. E como eu chamo isso, meu amado? Eu chamo isso de um grupo de homens focado em um propósito. Você que está aqui nessa noite, você precisa entender uma coisa. É difícil, mas a graça e o poder do Espírito Santo está sobre você. Sobre você. Se o teu propósito é trazer algo muito forte para dentro da tua casa, voltado ao poder do Espírito Santo de Deus, convencê-los a ele se converter, meu amado, você tem que estar focado nesse propósito. O líder espiritual do lar, ele tem que estar focado. Nós não podemos confundir. Muitas vezes a igreja, ela confunde. O meu pai é o sacerdote da casa. Só que o seu pai, ou então se não tiver o pai, a mãe, se ele não tiver uma vida de cruz, ele continua sendo o líder do lar, mas ele não é o líder espiritual. Quem está entendendo aí? Amém? Cadê o glória a Deus? Ele não é o líder espiritual.
Então nós, o que nós fazemos? A palavra fala lá que nós temos que honrar pai e mãe. O pastor prega demais e fala da liderança do pai. Querido, você tem que olhar para o teu pai, ver ele um homem de Deus, um homem que o Senhor chamou, um homem que você tem que olhar para ele, mesmo ele caído, a sua mãe, e declarar: esse é um homem de Deus, esse é uma mulher de Deus. E todos, é claro, vão ouvir isso e vão falar: meu, ele está maluco. Não, você está na posição de um líder, alguém que tem uma visão espiritual. Quem tem a visão espiritual, ele já não enxerga mais com os olhos dele, mas ele enxerga com os olhos de Deus. E a vontade de Deus é que todos os homens se salvem. Se a vontade de Deus é que todos os homens se salvem, Deus tem um plano na vida do seu pai, Deus tem um plano na vida da sua mãe, Deus tem um plano, meu amado, na vida do seu familiar. Então aquele que é o líder espiritual, ele não pode ficar de boca fechada, ele tem que ter uma boca ungida e declarar o mover de Deus sobre aquela pessoa. E vou mais além, porque senão você acaba se tornando, na responsabilidade espiritual, uma pessoa omissa com a salvação daquele lugar. A mesma coisa no seu trabalho. Se você é um único cristão dentro do seu lar, se você, do seu trabalho, você é o único ungido de Deus, você é alguém que recebe mensagem, participa do Tadel, ora 5 horas aqui na matutina, e aí quando a sua patroa, porque ela paga você, porque ela é luxuosa e tal, e aí você se contamina com ela, se contamina com ele, você não pode. Você é alguém que Deus chamou para ganhar a sua patroa para Jesus. Você é alguém para ganhar o seu patrão. Então eu não posso perder esse foco. Um grupo de homens focado em um propósito começa a gerar no mundo espiritual o que, queridos? Um grande milagre. Isso que você precisa nessa noite começar a entender. Existe uma coisa que nós sempre falamos aqui. Um crente, um servo de Deus, ele não pode ficar preso na circunstância. Mas minha célula é difícil, o pessoal da minha célula é enjoado, o pessoal da minha célula é imaturo, o pessoal da minha célula é isso, lá tem membros que vêm quando quer e tal. A liderança está sobre você, a unção está sobre você, a virtude está sobre você. E é essa virtude que Deus vai manifestar sobre a tua célula. É essa virtude que Deus ele vai manifestar sobre a tua casa. Queridos, eu falo uma coisa aqui, e eu amo isso, e eu gosto que isso doa, porque um dia doeu em mim, e hoje eu pratico, mas eu quero te falar uma coisa. Você que é o sadio do lar, líder do lar, querido, pai, mãe que está aqui, a bênção de Deus jamais vai entrar na tua casa se o teu filho manda dentro do lar e ele faz o que ele quer lá. O Senhor nunca vai abençoar a tua casa. Por quê, querido? Porque foge da característica e do caráter de Deus. Porque a bênção está sobre os sacerdotes. E é dos sacerdotes que as bênçãos vão para os filhos. Amém? Comece a pedir virtude do Espírito Santo. Talvez hoje nessa sociedade moderna, o seu filho é o cara que ganha muito bem. É o cara que mantém a casa. Acontece muito isso. Mas isso não faz dele seu líder da casa. Não faz ele ser o líder do lar. O líder são os pais. Você é um líder. E você não pode corromper a tua liderança. Eu quero te falar uma coisa. Eu estava esses dias, meu pai faleceu, vocês sabem, há 6 meses. E quando essas datas, quando é recente, você começa a lembrar de muitas histórias. E eu comecei ali a fazer uma análise de quanto dinheiro o meu pai investiu na minha vida, com muitas coisas. Ok? Então, tudo que eu pude fazer por ele nesses últimos tempos, não foi nada perto do que ele fez para mim. Então, meu amado, se hoje, no seu lar, um filho mantém esse lar, ele não faz mais do que gratidão a Deus pelos pais que ele tem. Pois o líder do lar continua sendo você. E Deus vai abençoando. É princípio e caráter de Deus. E Deus vai abrindo a janela do céu. Quando eu estou focado em um propósito, Deus começa a agir. Esses homens, eles estavam focados num propósito.
E o único propósito deles, diga assim para o irmão que está do seu lado, o único propósito deles era curar aquele paralítico. Amém? Você pode dizer bem bonito assim para Jesus, o único propósito deles era curar aquele paralítico. Meu amado, um líder, ele tem que ter um propósito e um foco. Quando você está numa direção, aquela direção veio para você, veio para tua casa ou veio para tua célula, você não pode inventar no meio do caminho outro propósito. Não pode. Você saiu do Tadel já com um propósito direcionado por Deus para a tua célula, para a tua casa, para o teu trabalho. Se no meio do caminho entrar alguma coisa diferente disso que está sendo liberado e ministrado, existe um espírito a ser vencido. Fala para ele, você sabe qual é esse espírito? Você. Diga para ele, você. Tem muita gente que acha que no meio do caminho Satanás entrou. Ah, pastor, era para mim ter feito isso lá na célula. Aí o inimigo me pegou no meio do caminho. O inimigo não pega ninguém no meio do caminho que é cheio do Espírito Santo. O inimigo não pega ninguém que está focado na cruz. O inimigo não pega ninguém que está focado no propósito que Deus direcionou para salvar a tua família e salvar membros da sua célula. O inimigo não pega. Se você dizer, ele passou por lá, ele passou. Mas a tua mente egoísta ou rebelde proporcionou fazer aquilo que você quis fazer lá. E sabe o que vai acontecer na sua liderança? Vai dar tudo errado. Fala para ele, vai dar tudo errado. Queridos, não tem erro as estratégias de Deus. Não tem erro. Eu quero aqui falar uma coisa. Quando Deus levantou aquele grande líder chamado Davi, como começou a liderança de Davi? Olha aqui para o pastor. Todo mundo conhece a história de Davi. Nós aprendemos isso na escola bíblica. Eu não era nem crente, eu conhecia a história de Davi. Via os desenhinhos na TV. Todo mundo sabe. Todo mundo conhece. E então, Davi, pequenininho, cuidando lá do pasto, não é assim a história? Foi lá, aí ele olhou, ele ficou assim, revoltado do que estava acontecendo. O exército de Deus recuando, irmão. O exército de Deus só recua quando ele está em pecado. Cadê o amém da igreja? Cadê o glória a Deus? Será que vocês estão recuando? Estou preocupado. Olha que silêncio. Cadê o glória a Deus da igreja? Queridos, eles estavam recuando. Só recua de uma batalha quem não tem certeza que vai ter a vitória. Só recua de uma direção, aleluia, que na qual Deus dá quem está fora da ligação do eixo do propósito de Deus. Ele começa a recuar. Mas quando você está ligado, meu irmão, olha, era um franzininho. Então ele chegou e enfrentou todo mundo, os seus irmãos começaram a zombar, e ele usou as palavras certas, convenceu o coração do rei, irmão. O rei podia falar para ele assim, você não vai, você é um menino, você é uma criança, eu não quero saber, menino, some daqui. Querido, quem tem um chamado para liderar, grava o que eu estou lhe falando, não importa a idade que ele tem, nem o pastor que representa o rei vai segurar. Não tem quem segura, tem um chamado. Ele usou as palavras certas. O rei foi lá e começou a oferecer um monte de coisa para ele. Mas diga assim, olha, ele tinha uma estratégia de Deus. Querido Davi, ele tinha estratégia. Qual que era a estratégia de Deus? Vai, porque eu sou contigo. Você não vai pegar nada o que é de ninguém, porque já está contaminado. Quantas vezes, irmão, nós queremos ajudar a Deus e colocamos o nosso ministério na igreja, no altar, na nossa célula. Queremos usar capas e roupas que cheiram mal a narina de Deus. E nós estamos jejuando 40 dias. Quantas capas vão vir? Quantas ferramentas vão vir? O líder tem que estar ligado o que é que vai acontecer na tua célula. O líder tem que estar ligado o que é que vai acontecer lá no teu emprego, porque se ele estiver dormindo tem alguém querendo o lugar dele, e muitas vezes é aquele que fala mal lá do seu cargo para você, e você vai caindo na conversa, ele vai ser o primeiro a querer assumir a tua cadeira. Você tem que estar ligado. Davi, eu não quero usar essa couraça, eu não quero usar nada.
Menino, como é que você vai? Eu vou no nome do Senhor dos Exércitos. Diga assim comigo, a minha liderança é no nome do Senhor dos Exércitos. Se é no nome do Senhor, tem que haver glória a Deus, tem que haver salva de palma, tem que haver línguas estranhas, tem que haver mistério. Se é no nome do Senhor, e se você está vivo, precisa exaltar o nome dEle. Aleluia! Se você está vivo, e quem direciona a sua liderança é o Senhor, hoje você tem motivo para engrandecer o nome dEle. Aleluia! Amados, Davi, ele foi direcionado. O líder, querido, ele é sempre questionado. Você precisa se acostumar com isso. Por que ele é questionado? Porque Deus ele vai dar direção para o líder. Existe algo que é muito profundo. Ele é muito profundo, que se chama hierarquia. E é uma coisa que Deus ele zela muito. E todo grande líder, grave o que eu estou te falando aqui, ele sempre respeitou a hierarquia. Mesmo que as ideias talvez sejam contrárias às suas ideias, mas ele sempre respeitou a hierarquia. Hierarquia é uma coisa fundamental para futuros líderes. Amados, grava bem o que eu vou liberar para a sua vida aqui. Davi era um cara totalmente consciente disso. Então ele foi zombado. Você vai ser zombado. Muitas vezes você vai lá numa estratégia, na sua célula, algo que Deus direcionou para você. Você está debaixo da bênção da sua supervisão, do seu pastor, e está abençoado. E talvez a célula pode ficar meio em choque. Meu líder, esse negócio aqui não vai rolar, esse negócio não vai dar certo. A direção já foi para você. E você tem que ter estrutura para suportar. É a palavra de hoje. Você tem que ter estrutura. Porque a direção já foi dada para você. Bom, você não pode chegar e procurar o seu supervisor, ou procurar o pastor. Pastor, é o seguinte, a voz do povo é a voz de Deus. Então o pessoal lá levantou a mão e tal, e fez aquela eleição. Eles pensaram nisso, eles pensaram naquilo. E ó, pastor, eu não vou poder fazer, porque o pessoal lá não quer. Você vai afundar junto com o povo. Você está lá para resgatar o povo, levantar. A direção está dada para você. A direção é dada para você. Todas as vezes que eu fiz aquilo que não era a direção de Deus, Deus falou, você vai fazer assim, e aí eu fui lá e inflamado pela multidão, não vou fazer. Quem ficou na mão foi eu, porque o povo, cada um tomou o teu destino. Quem ficou endividado, quem ficou envergonhado, quem foi humilhado, foi eu. Mas a culpa não é do povo, a culpa foi do líder. Do líder sair da direção que Deus direcionou, porque o líder tira o povo e levanta o povo para o nome do Senhor Jesus ser glorificado. Você é esse líder que o Senhor está chamando nessa noite. Você é esse líder que Deus está separando para o reino dele. Está entendendo porque eu disse que os traumas precisam ser curados? Amém? Não tem como liderar se você tiver traumas aí. Amém? Traumas de infância. Continuando aqui. 4 guerreiros carregadores de maca. Entenda uma coisa. O texto diz que esses homens, eles ajuntaram a célula. Com 16 pessoas, com 20 pessoas, 12 pessoas. Essa era a célula. Então agora, quem está ali? Quem são esses 4? Diga assim comigo, líder da célula. Auxiliar da célula. Diga assim comigo, 2 líderes em treinamento. Diga bem alto, 2 líderes em treinamento. Era esses 4. Então tá lá, vai toda a célula, né? Todo o povo. Esse povo já foi impactado pela direção que Deus lhe deu. Porque talvez ali na célula as pessoas falavam, ô pastor, você é um cara de fé, meu líder, você é um cara de fé, mas você acha que Deus vai curar esse paralítico aí? Ou que Deus vai fazer isso e tal? Você é um cara de fé, mas eu acho que você vai gerar esperança no coração do paralítico. Você vai colocar sonhos no coração dele. E se Deus não curar? Quem aqui é homem de fé? Levanta a mão. Quantas vezes você já ouviu isso quando você foi fazer um ato de fé? O Senhor inflamou o teu coração e aí você, eu vou, Jesus. Mas aí você conta para Pedro, Tiago e João e Deus fala, para por aí. Mas aí você não aguenta, conta para os 12 apóstolos, para a vizinha da direita e para a vizinha da esquerda. E aí começa lá no WhatsApp, né? O líder da minha célula endoidou, né? Tem muita fé demais, meu Deus, ele está muito cheio de fé.
Está orando muito e Deus está deixando ele maluco, né? O que aconteceu, querido? Você tem que entender que talvez as pessoas que moram com você, a tua célula, eles não têm a mesma fé que você tem. Eles não têm, mas você tem. Não são eles que te influenciam, é você que influencia eles. Amém, queridos? Então agora, ficou lá os 4. Então estão lá eles carregando. Estão lá, né? Quando eles chegam diante do Senhor, quando eles chegam, eles observam que tem um grande obstáculo. Irmão, tem muita gente que quer milagre em pastos verdes, né? Caminhando verdejante. Eu quero milagre, então eu quero milagre. De que forma você quer o milagre, líder? Em Boiçucanga, tomando ali um açaí, com as porções de calabresa. Eu quero que o meu WhatsApp chegue a informação. O teu milagre já está te aguardando. De que forma você quer, líder, o seu milagre? Em Cancún, em Nova York. Não? Oh, que maravilha, eu quero estar lá vendo a final da NBA, do Gold Street, né? E tal, aquela coisa, e eu quero que o meu WhatsApp diz a tua bênção chegou. Está cheio de líderes assim. Tem líderes que têm bases teológicas para dizer, eu não preciso morrer por ninguém, Jesus já morreu. Se você quiser aí, irmão, ir para o encontro, o encontro é assim, tá a ficha aí, preencha aí, e se você quiser ir, amém. Se não quiser, o problema é seu. Tá sem dinheiro, deixa para quando você tiver, você vai. Tá cheio de líder assim. Cheio. Esses líderes são líderes que não gostam de igreja em célula. Por que eles não gostam de igreja em célula? Desde quando eu me converti, eu amei trabalhar na obra de Deus. Mas quando ele chega numa igreja em célula, o que ele já conhece, ele fala, eu não quero ir para essa igreja. O propósito dele é, eu quero ser obreiro de valor, né? Ele canta aquela musiquinha, né? Eu quero trabalhar para o meu Senhor. Aí ele sonha com o dia da consagração dele. Deus, no dia que eu me consagrar, Senhor, a minha igreja pode ser um louvorzão, mas tem que cantar essa música. Eu vou fazer um pedido, olha, no dia da minha consagração, no dia da multiplicação, ou quando receber a célula, eu quero ouvir. Mas quando ele conhece a igreja em célula, aí ele fala assim, bom, na internet rola aí umas conversas e tal, que, MDA, igreja em célula, não é de Deus, né? Por quê, irmão? Aí você fica preocupado. Vocês são MDA agora? Deus me livre essa visão, né? E aí você vai descobrir o porquê. É porque o irmão, ele gosta de ir para o culto, subir no púlpito, sentar na cadeira, pregar, né? E chega atrasado ainda no culto, quase na hora da palavra. Não gosta de trabalhar. Quem gosta de trabalhar, meu irmão, ele frequenta uma célula, depois ele começa, meu amado, ali a angariar e falar, eu quero ser um auxiliar de célula. Ele ali começa a ser um líder em treinamento, ele começa a dirigir uma célula, mas como ele gosta de trabalhar para Jesus, ele não se contém, e aí ele quer ser um supervisor, um pastor de região, ele quer fazer a obra de Deus. E esse líder, meu irmão, está na Heróis da Fé. É aqui, é nessa igreja que Deus vai levantar não só líder, mas pastores de região. Talvez você possa dizer, pastor, o Senhor está com muita fé. Eu quero dizer, vem me conhecer mais, que você vai saber. Fé, meu amado, é o meu combustível diário para Deus operar milagre. E vai operar um grande milagre na tua vida. Aleluia. Querido, Deus tem algo extraordinário. Amado, eles olharam e não se intimidaram. Eu aqui, graças a Deus, eu não recebo mais ligação. Mas antes eu recebia quando a igreja não era em célula. Pastor, o Senhor nos direcionou a uma visita. E nós fomos lá, pastor. Mas eu quero falar um negócio para o senhor, não tem luz, está sem luz lá na região, ouvi falar que está sem água, eu ouvi falar também que tem um obstáculo, eu ouvi falar que um poste caiu, eu ouvi falar também, pastor, que a mulher não está em casa, e começa aquela coisa, meu amado, graças a Deus isso não existe mais aqui, meu amado, porque o obstáculo para nós só serve como degrau para levar vidas a caminho de vitória. Irmãos, era um membro da sua célula. Você tem noção que é membro de uma célula? É alguém que Deus deu para você cuidar.
para você visitar. Pastor, eu não lidero célula, mas você está numa célula, amém? Quem está numa célula, diga amém. Então, meu irmão, esse membro da célula é alguém muito importante lá na célula. É muito importante. Amado, presta bem atenção. Hoje, para nós, seja qual for o obstáculo, para nós é troféu de vitória. Eles chegaram com aquele moço, membro da sua célula. Alguém de muita importância para eles. Talvez o membro da tua célula não tenha importância para as pessoas de fora, mas para a tua célula ele é alguém muito importante. Não importa se é a primeira vez que você está aqui, já fique sabendo que você é muito importante. Quando eu me converti, meu irmão, jovenzinho ainda, eu fui para a igreja e eu precisava apenas ouvir essa palavra que você estava ouvindo. E me colocaram para fora da igreja. Demorei um bom tempo para voltar para a igreja de novo. Mas quando eu voltei, eu ouvi essa palavra que você ouviu agora. E eu nunca mais quis voltar para o mundo, porque eu sabia que eu era importante para Deus. Ser importante para Deus, meu amado, está acima de qualquer coisa nessa terra. Amém? As pessoas que eu mais amei na minha vida, elas disseram, você é muito importante para mim. E hoje eu já não ouço mais as vozes dela, mas eu ouço todos os dias a voz do Espírito Santo de Deus dizendo, você é muito importante para mim. Aleluia! O Espírito Santo de Deus, quando o inimigo tentar fazer você sair da liderança que você está, do foco que você está, do propósito que é dado a você, o Tadel, ele vai dizer, não pare porque você é muito importante para mim. Meu irmão, você sabe por que eu não voltei para o mundo? Tem pessoas que falam assim, você é pastor, então você está firme. Eu quero lhe dizer uma coisa, divisa não mantém integridade de ninguém. O que mantém a integridade, meu irmão, é o seu relacionamento com o Espírito Santo. Aleluia, tem muita gente que acabou de se converter, é mais íntegro do que muitos. A integridade não está relacionada a isso, irmão. O que não fez eu voltar ao pecar, porque os pratos eram monstruosos. Sabe o que foi? É porque eu não podia mais ficar sem ouvir essa voz que eu era importante para ele. Irmão, você não é importante para qualquer pessoa não, meu irmão. Você é importante para Deus. No dia que você conhecer a importância de Deus, talvez você vá fazer o que eu fiz. Sabe o que eu fiz quando eu conheci a Deus? Porque a gente é igual Jó, fica muitos anos, né? Só de ouvir falar. Chega na igreja, senta, ouve a mensagem, ouve falar, gosta da palavra, né? Aí outros vêm porque gostou da palavra do pastor, o pastor é uma pessoa carinhosa. Aí outros vêm porque gostou dos obreiros, os obreiros recebem bem. Outros vêm por causa do trabalho do infantil. Aí outros vêm porque se apaixonou por alguma menina na igreja mesmo. Aí vem. Tomara que seja uma missionária cheia do fogo do Espírito Santo, né? Uma ungida de Deus, que ela já pega você. Ela vai falar, você está apaixonado por mim? Líder é assim, irmão. Líder não perde oportunidade. Líder de visão, ele não perde oportunidade. Os mais religiosos falam, aquele cara está dando em cima de você. Já dá um contrato para ele, faz uma negociação. Fala para ele pegar a bolacha que está no chão e você já entra com o pé. Né? Mais ou menos assim, um conselho? Não. Quem tem visão de Deus, meu irmão, ele aproveita toda a oportunidade. Ele não perde oportunidade, meu irmão, para ganhar alma. Você está afim de mim, meu irmão? Amém. Então vamos orar. 7 anos. Vamos orar um romance real. Mas não assusta ele logo de cara, né, irmão? Fala assim para ele, ó, você está afim de mim? Vamos fazer ali o tópico 5 do treinamento de líderes de célula. Eu vou mandar lá no seu WhatsApp, fica uns 6 meses naquele tópico ali comigo. Já que alguém quer se relacionar com você, ele tem que ser líder também. Deus, ele faz. Aí quando ele olhar o tópico 5, se você vê que ele deu um glória a Deus, você começa o treinamento com ele. Se ele virar para você e falar assim, você fala, então eu vou te pedir um favor. Não tenho como investir tempo em você, porque você não quer nada com Jesus. Agora, se você quer algo com Deus, você tem que passar na minha casa, e vai eu e a minha mãe, 4h40 da manhã para a matutina. E pede lá para o seu patrão colocar você no período da tarde, porque eu só saio às 10 da matutina.
E eu no altar, você no fundo. Quando você vier para o altar, eu vou para o fundo. E ali não precisa adiantar o resto. Se ele dá um glória a Deus, você fala mais um pontinho. E vai indo. Passou 6 meses dessa fase, com certeza ele vai falar... Já pegou no dicionário bíblico como começa um romance, né? Aí ele vai falar, minha rosa de Saron. É claro que ele vai ficar esperando você falar alguma espécie de perfume aromático com o cheiro de Jesus. É claro que você não vai falar, né? Aí vai chegar e vai falar, mas e aí? Bom, esse foi o primeiro, tem mais uns 15 para nós aí caminhar. Querido, Deus tem o melhor para a tua vida. Se Deus está te chamando para ser o líder, Deus vai colocar um líder do teu lado e vocês vão caminhar junto. E o nome do Senhor vai ser glorificado. Aleluia. Quem está entendendo aí, dá um glória a Deus. É assim que Deus trabalha, meu irmão. É assim que Deus faz. Amém? Então, meu irmão, esses homens não se intimidam. Queridos, presta bem atenção. Havia uma multidão, eu falei sobre multidão aqui no domingo. A multidão, meu irmão, é perigosa demais. Mesmo estando na obra de Deus. Vou te dar um conselho aqui, se você é novo convertido e já recebe um som de Deus, pode ter certeza que você vai manter tocha. Mesmo em meio da multidão e o novo convertido, sempre tem aqueles que não são convertidos, né? Ele está no comercial da Pepsi, né, meu irmão? Eu não sei se você lembra do comercial da Pepsi, né? Que o Silvio Luiz fazia, eu dava tanta risada. E eu não conseguia ver aquele comercial, lembrava de algumas coisas na igreja. Então ia lá uma situação e a pessoa só falava, o que tem, né? O que tem? Aí apresentava outra, o que tem, o que tem? Não, tem que ser Pepsi, né? O comercial era assim lá, né? Querido, você que é alguém escolhido de Deus, você tem que falar para muito crente aqui, quando ele ficar o que tem, você tem que falar, meu, tem que ser crente. Amém? Fala assim, bem alto, tem que ser crente. Tem que ser crente, amém? Então, meu amado, por quê? Porque o crente, quando ele olha para o obstáculo, ele vai para cima. Diga, vai para cima. Então, eles observaram lá o obstáculo, irmão. Tinha multidão. A multidão é sempre assim, quando tem alguém que atrapalha, né? A igreja, meu irmão, o irmão chega cedo, só porque ele chegou cedo, ele não quer que passe no banco da cadeira. Ô, irmão, alguém lá na célula lá se matou para trazer essa vida. Aí passa, né? Ai, pisou no meu pé, aquela coisa. Não, irmão, ele pisar no seu pé, você tem que falar assim, obrigado, porque você é alguém abençoado de Deus. Você está na igreja, querido. Você está na obra de Deus. O líder é assim. Ele fala, hoje ele pisou no meu pé. Ele pensa, né? Hoje ele pisou no meu pé, mas amanhã vai ser um grande líder junto comigo. Eu vou formar ele. O líder, ele já vê. Né? Ele fala, Senhor, é isso que o Senhor está mandando para me cuidar. Já carimbou aqui. Aleluia. Só porque ele chegou mais cedo, aí ele se aborrece com o irmão. É assim. A multidão é assim. Não quer deixar. Pensa. 4 vencedores. 4 abençoados. Queridos, vão lá com aquela marca lá. E aí eles pegam, eles olham. Eles precisam de uma estratégia. Irmão, líder, ele é um cara rápido. Ele é um cara que ele tem uma visão de águia. Ele enxerga a coisa assim, ele não olha aqui assim, ó. Ele vê o problema aqui, aí ele já fica aqui. Não, o líder está assim, já olhando, já, né, procurando alternativa. E a alternativa tem que ser rápida. Fala assim comigo, assim bem alto. A alternativa não é para o membro da célula. É para o líder e para o auxiliar. Amém? Tem que ter visão, já enxergar. Bater o olho e enxergar. Dá uma olhada, aquela olhada. Falar, Senhor, a decisão tem que ser rápida. Queridos, eles olham. Eles precisam chegar no alvo que é Jesus. A multidão fala, aqui você não passa com essa maca. Vai bater em mim, o irmão está lá na bênção. O que tem bater a maca de alguém que Jesus vai salvar? Deixa bater a maca. E esse irmão que está carregando aí nos seus ombros? Mas sabe como é que é? Ainda está cheio da carne, do sangue, não do cordeiro dele mesmo. Então tem que, não pode passar por aqui. Homens de visão, digam, o líder é homem de visão. O líder é o homem que não poupa sacrifícios. Meu irmão, o líder, ele não poupa sacrifício. É o tema da mensagem hoje. O líder que começa a poupar sacrifício e começa a recuar, 1 hora ele vai espanar. 1 hora ele espana. Grava o que eu estou lhe falando. Treinamento, diga assim comigo, treinamento.
é o que capacita o homem de Deus. Uma hora espana. Então tem que tomar cuidado, trabalhar isso. Porque você, meu amado, na liderança, é alguém que sempre está fazendo esforços. A palavra de Deus diz: aquele que trabalha para Jesus, aquele que serve a Jesus, tem grandes recompensas. No céu já está garantido esse irmão. Tem recompensa, amado. Eles tiveram que agora entrar numa estratégia. Agora olha para você. Deus está dizendo que tem algo glorioso na sua vida. Qual o sacrifício que você tem feito por alguém? Qual é o sacrifício, líder, que você tem pregado para alguém? Eu estou falando aqui, quem está no treinamento está entendendo a mensagem. E aí eu lhe pergunto, quantas horas você ora por um membro da célula? 5 minutos? Ele vai faltar na célula amanhã, meu irmão. Pode ter certeza. 10 minutos, 1 hora, você vai ter trabalho. Mas se você orar acima de 2 horas, essa sua ovelha, além de ser curada, transformada, abençoada, vai ser um grande multiplicador de almas lá na tua célula. Pode ter certeza do que eu estou lhe falando hoje. Eles não pouparam o sacrifício. Queridos, eu creio que eles começaram a ficar olhando assim, ó. Olhando, por aqui não tem como passar, não tem como entrar. O líder foi chamado para liderar. Queridos, eles tinham, vamos colocar aqui uma célula de 16 pessoas com eles. Os líderes estavam aonde? Carregando a maca. Eles viram para aqueles 12 homens e diz: descobre o telhado. Querido, para os religiosos da época, já começou ali a perturbação. Por quê? Uma coisa é você atrapalhar a pregação e a mensagem, andando pela igreja, conversando na hora da palavra. Outra coisa, meu irmão, é estar a palavra de Deus sendo pregada e você entrando com alguém possessos de demônios para ser liberto. Isso não é atrapalhar a palavra, isso é bênção. Outra coisa, meu irmão, é você entrar pela igreja com alguém desesperado em busca de milagre. Isso jamais vai atrapalhar a mensagem, isso é bênção. Eles ficaram incomodados. Então eles foram lá tirar as telhas e começam ali, meu irmão, um grande trabalho, irmão, olha. Mas um líder, meu irmão, realizado é aquele que põe a mão no arado. É aquele, meu amado, que não, eu quero deixar minha marca nesse milagre que vai acontecer. Eles colocaram a mão no arado e foram descendo aquele homem. E Jesus estava pregando a palavra. Diga assim comigo, e Jesus continuou pregando a palavra. Então Jesus está lá pregando e a maca descendo. E então Jesus, ele olha e vê aquele paralítico ali. Dá uma olhadinha aqui no verso de número 3. Vieram alguns homens trazendo-lhe um paralítico, não podendo levá-lo até Jesus por causa da multidão, removeram a parte da cobertura do lugar onde Jesus estava, e pela abertura no teto baixaram a maca que estava deitado paralítico. Vendo a fé daqueles que tinham, Jesus disse ao paralítico: filho, os seus pecados estão perdoados. Então, que parte A do versículo está dizendo? Vendo a fé que eles tinham. Jesus não está dizendo a fé do paralítico. Olha a palavra. A fé que aqueles líderes de célula, que aqueles auxiliares de célula, que a fé que aquela célula tinha, Deus olhou para o paralítico e disse: através da fé de vocês, o pecado desse paralítico está perdoado e ele está curado. Pega a tua maca, sai pulando, glorificando, porque a fé desses homens te curou. Quem tem que ter a fé é o paralítico ou a célula? É na tua célula que Deus vai fazer virar notícia que a tua célula é uma célula de milagre, porque são homens e mulheres de oração. Aleluia! Jesus curou aquele homem por causa da fé da sua célula. Aleluia! Você está entendendo nessa noite o que o Senhor está querendo falar para você? Sabe quando Deus vai entrar com cura na tua casa? Quando você levar a fé para dentro do teu lar. Quando você levar uma célula para dentro da tua casa. A manifestação da fé da tua célula vai trazer cura para dentro da tua casa. Há muitos líderes de célula
Há muitas pessoas que dizem: eu lidero uma célula, mas na minha casa não. Eu já estou orando e dizendo: Deus, coloque uma célula dentro da minha casa. Que eu não venha ser o líder dessa célula, que eu deixe a célula lá, porque ela já não pertence a mim, ela é tua. A minha casa é tua, Senhor, e eu vou dirigir a célula que eu sou líder, para o teu nome ser glorificado. Há muitos, querido, que não levam o milagre para dentro da tua casa, porque a tua casa está dentro do teu coração e não tem espaço para Jesus entrar lá. Mas nessa noite o Senhor, Ele quer entrar com a provisão dentro da tua vida e fazer da tua casa uma grande célula, colocar olhos dele sobre o teu. Eu quero te falar uma coisa: do lado da minha casa não tem uma mulher da religião afrodescendente, não tem uma mulher. Eu também, esse negócio de afrodescendente, essa religião aí, eu não acho muito correto. A religião que escolhe é o homem, não é a cor da pele. Presta atenção no que eu vou lhe falar aqui. Nem isso ela é muito pouco para ela. É uma bruxa mesmo. Sabe o que Jesus falou para mim? Vai deixar ela morrer bruxa? A palavra de salvação está na tua boca e não na dela. A dela está de morte, você tem vida. Vida mais morte é igual a vida eterna. Quem está entendendo nesse citadel de mistério de Deus para a tua vida, para você ganhar muita alma? Aleluia. Você acha que você está jejuando 40 dias para quê? Para ser cheio do Espírito Santo? Para quê? Para falar em línguas. Não precisa jejuar 40 dias para falar em língua. Você acha que você está jejuando 40 dias para quê? Aleluia. É para você ter um avivamento de Deus dentro de você. Começar a ter amor por almas. Um líder de célula tem que amar almas. Se você não amar, como é que você vai convidar alguém para a tua célula? Você tem que amar. Fala para o irmão que está do seu lado, deixa Deus entrar no profundo. Eu quero te falar uma coisa. Todo líder precisa lutar contra o pecado. Isso é mais um tópico para você. Pode acompanhar aqui comigo. Amados, conduzir com amor e mansidão as pessoas para a sua célula, do seu lar, do seu trabalho. Você precisa abrir mão do pecado para que eles possam viver as maravilhas de Deus. Querido, você jamais vai ver sinais de Deus na vida das pessoas se você é uma pessoa que não abre mão do pecado. Diga não. Fala assim, não. Você abrindo mão do pecado, você vai começar a ver o que Deus vai começar a fazer na tua vida. Eu disse no começo da mensagem, esse velho homem, ele foi enterrado e sepultado, que eu não gosto nem de lembrar dele, nem de mencionar em testemunho aqui dentro da igreja. E olha que eu não fazia coisa ruim, hein? Aos olhos do mundo, tranquilinho, sossegado, perto do que o mundo faz. Nossa! E eu não tenho nem coragem de falar aqui. Sabe o que eu quero dizer para você, líder? Futuros líderes. Pecado não é desculpa para você sair da presença de Deus. Não é Deus que tem que sair da tua vida, que tem que sair ao pecado. Quem está cheio do Espírito Santo vence o pecado. Mas o Espírito Santo de Deus, que nós temos um relacionamento, é o que te dá graça. Querido, se o pecado vai impedir de você levar milagres para paralíticos andar, para cegos enxergar, para os teus ser salvos, por que ainda você não abriu mão do pecado? Que escolha tão difícil é essa? É uma escolha lógica. Se eu abrir mão do pecado, eu vou ver tantas coisas lindas na minha vida. Por que eu vou ficar me manchando com o pecado? Por que eu vou ficar me manchando? A Bíblia diz, olha, fuja da aparência do mal. Resisti ao diabo e ele fugirá de vós. A Bíblia não está falando assim, olha, troca ideia com a aparência do mal. Vão desenrolando um manto aí e tal. Se o diabo vir, você está cheio do Espírito Santo. Troca uma ideia com ele, irmão, você vai cair. Quem troca ideia com o diabo cai. 10 mil anos de astúcia. Você é um bebê recém-nascido para ele. A Bíblia fala assim, ó, afasta-te de mim, Satanás. Aí ele entende que você está rejeitando ele. B. Todos que lutam contra o pecado é perseguido, mas sempre será honrado. Todos que lutam contra o pecado é perseguido, mas sempre será honrado. São perseguidos. Veja bem, olha, esses moços, quando eles chegaram e aí desceram a maca, os religiosos, os preconceituosos, começaram a murmurar. Lá vem esses caras atrapalhar o culto aqui. Lá vem esses caras nos atrapalhar, porque na verdade eles queriam pegar Jesus, né? E eles não queriam parar de prestar atenção na mensagem que eles queriam pegar. Irmão, eu quero falar um negócio para você aqui. Um líder que tem o Espírito Santo de Deus, ele tem um discernimento quem vai na célula dele para somar. Ele tem. Ele começa a ter o discernimento quem está indo lá também só para paquerar. Ou quem está indo lá na sua célula para julgar. O líder, ele tem o Espírito Santo de Deus, ele é a visão de águia. O que ele vai fazer? Diga para a pessoa que está do seu lado. Ganhar essa pessoa. Amém, querido? Ganhar ela, em nome de Jesus. Só se ela não quiser, aí não tem como. Nem ninguém consegue, nem o pastor. Mas você vai investir, você vai ganhar essa vida. Então os religiosos aí,
Eles estavam assim desesperados. Os religiosos, eles estavam esperando uma oportunidade. Você que rejeita o pecado, as pessoas vão tentar te ofender em todos os lugares. Você rejeitou o pecado, você quer uma outra vida. Você está feliz porque Deus está salvando a tua família. Você começou a rejeitar o pecado, começa o movimento das águas. Deus está salvando a tua família, Deus está começando a operar, Deus está agindo. Irmão, não tem erro. Nos falta nos tempos, mas Tiago, ele diz assim, ele faz um exemplo muito interessante, ele fala sobre a língua, e a verdade é bem essa, o pecado começa a ser introduzido, e aí essa pessoa está manifestando o pecado, ela manifesta o pecado a semana inteira, e ela vem na oração das 10 e fala, Senhor, eu quero ser abençoado. Não vai ser abençoado. E não é para você parar de vir na oração. Nós fazemos ao contrário, para de ir na oração, para de ir na matutina, para de ir para a célula, para de ir para a igreja. Não, a decisão é errada. A decisão correta é, paro com o pecado e procuro mais a presença do Senhor Jesus. Quem crê assim, dá uma salva de palmas para Ele. Quando você começar a falar não pecado e buscar mais a Deus, você vai começar a viver o melhor de Deus para a tua vida. Amém? Seus pecados estão perdoados. Queridos, todos os milagres de Jesus. Jesus, ele falava o que para a pessoa? Todos os pecados estão perdoados. Isso vai começar a entrar dentro do teu subconsciente, no teu coração, na tua alma. Seus pecados vão começar a ser perdoados. Os pecados daqueles que estão enfermos na tua casa vão ser perdoados, no teu trabalho e na tua célula. Neste lugar, tu és real. Vou me entregar totalmente. O teu toque abriu os olhos do meu coração. Eu posso enxergar.